Julian Assange está livre. Trazer o assunto sobre o Assange é uma coisa que eu ainda tô devendo um pouco aqui na live. Na realidade, o Frog, que também participa do canal Teclas, ele é um cara que manja muito mais desse assunto. E a gente tava escrevendo um roteiro junto. E daí o Frog, ele tá meio atolado de tarefas, tanto de militância quanto do trabalho ultimamente, e não tem conseguido colaborar aqui com a gente. Então eu acabei deixando pra depois, e sempre tem outras pautas que são muito importantes e tal, e o Assange tava naquela situação lá. Mas hoje eu tive que trazer, e daí eu trouxe duas coisas, além do anúncio de que ele tá livre. Eu trouxe um vídeo que na realidade vai ser tipo um react, mas que eu achei impressionantemente bom, o vídeo dos galãs feios sobre o Julian Assange. Faz um resumo da situação, faz uma crítica maneira aos Estados Unidos, então nós vamos ver e dar um react ao vídeo ali, mas só porque eles fizeram um resumo ótimo da situação. E se der tempo, tem esse texto da Jacobin sobre o que pode acontecer agora depois com a situação do Assange. Mas primeiro eu vou ler a nota, depois nós vamos ver o vídeo do Galãs Feios falando sobre meio que a trajetória dele, pra vocês entenderem toda essa situação, tá? Isso aqui saiu no perfil do Wikileaks do Twitter, né? Eles disseram assim, ó, Julian Assange está livre. Ele deixou a prisão de segurança máxima de Belmarsh na manhã de 24 de junho, depois de ter passado 1901 dias lá. Ele recebeu fiança do Supremo Tribunal de Londres e foi libertado no aeroporto de Stansted durante a tarde, onde embarcou em avião e partiu para o Reino Unido. Este é o resultado de uma campanha global que abrangeu organizadores de base, defensores da liberdade de imprensa, legisladores e líderes de todo o espectro político, até as Nações Unidas. Isso criou espaço para um longo período de negociações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, conduzindo a um acordo que ainda não foi formalmente finalizado. Forneceremos mais informações o mais breve possível. Depois de mais de 5 anos numa cela de 2/3 metros... Muito obrigado, Lex Luthor, por agradecer pela minha existência, como sempre. Muito obrigado pela doação de 2,56. E eu vi que eu apareci no meio do delírio. Me mandaram imediatamente no dia, e eu até falei na última live, mas quem não sabe, colocaram uma frase minha no meio do delírio em Brasília. E esse lixo desse Cristiano, e um beijo pro Pedro Daltro, para ver se eles colocam aí também. Esses narcisistas colocaram eu falando... Tomara que eu fale um dia alguma coisa para eles colocarem no podcast. E daí eles colocaram eu dizendo, tomara que um dia eles me coloquem no podcast. E não, possivelmente alguma coisa útil que eu falei, alguma coisa sobre algum assunto que eu trouxe e tal. Mas um dia nós chegamos lá, eu adorei participar, eu adoro o senso de humor deles. Então, Cristiano, seu lixo, um beijo pro Pedro Daltro. Ou vou fazer outro take. Cristiano, seu lixo, um beijo pro Pedro Daltro. Isso aí. Esse fica de graça pra ti, Cristiano. Voltar aqui. Depois de mais 5 anos numa cela de 2/3 metros, isolado 23 horas por dia, ele em breve se reunirá com a sua esposa Stella Assange e seus filhos, que só conheceram o pai atrás das grades. O Wikileaks publicou histórias inovadoras sobre corrupção governamental e violações de direitos humanos, responsabilizando os poderosos pelas suas ações. Como editor-chefe, Julian pagou caro por esses princípios e pelo direito do povo de saber. Ao regressar à Austrália, agradecemos a todos que estiveram ao nosso lado, lutaram por nós e permaneceram totalmente empenhados na luta pela sua liberdade. A liberdade de Julian é a nossa liberdade, e daí disseram mais detalhes a seguir. No perfil do Wikileaks lá, eles postaram algumas fotos dele voltando para casa e tal. Bem emocionante a coisa. Então, assim, quem não sabe a história dele, a gente tem um vídeo agora pra gente mostrar que vai falar muito sobre isso. E assim, uma coisa que eu acho importante da gente chamar a atenção sobre isso, tá? É um ponto que eu bato na tecla aqui sempre que o assunto da liberdade de expressão aparece. A liberdade de expressão, como ela é entendida por um estadunidense ou por um liberal no Brasil... E quando eu falo estadunidense é porque tanto a esquerda quanto a direita é aquela liberdade de expressão idealista de defenderei o seu direito de dizer qualquer coisa, não importa o que seja. Se você vive numa sociedade que não permite até as mensagens mais reprováveis de serem repercutidas, então não existe liberdade nenhuma na sociedade, essas coisas todas aí, isso são platitudes que não explicam como a liberdade de expressão se expressa na realidade, tá? Então... Nos Estados Unidos existe um limite muito claro da liberdade de expressão. E esse limite é quando você incomoda o interesse das grandes oligarquias para ser meio monarque, quando você incomoda os interesses dos Estados Unidos, por exemplo, na questão de uma guerra que eles estão fazendo, ou naquelas questões que os dois partidos concordam. Quando você faz uma coisa assim,
pode crer que a sua liberdade de expressão estará ameaçada. Em outros casos menores, como por exemplo o daquela cientista do governo, eu acho que era o governo do Texas ou do Alabama, que ela estava publicando os dados de Covid do estado e ela foi demitida, ela continuou publicando esses dados depois de demitida, aí a polícia foi lá na casa dela, pegou os computadores dela e destruiu tudo, tá? Mas assim, eu acho que a definição de liberdade de expressão, além da gente ter uma versão mais material dela, de dizer assim, na realidade ela está ligada ao teu poder na sociedade, o que tu pode falar e o que tu não pode falar, e em quais interesses tu mexe ou não, a gente tem que entender que a liberdade de um repórter denunciar os abusos que o governo dos Estados Unidos, o maior império de todos os tempos e o maior império ainda hoje, que eles estão fazendo contra populações, do caso da guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, que ele vazou lá, e muitas outras coisas, essa liberdade de expressão é importantíssima. Então, a liberdade de expressão nos Estados Unidos, eles dizem assim, olha como é liberdade de expressão aqui, pode ter um partido nazista. É liberdade de expressão, a pessoa pode queimar uma bandeira dos Estados Unidos. É liberdade de expressão, a pessoa pode falar coisas absurdas contra minorias e tal, e mesmo que seja reprovável, isso faz parte da liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão não serve pra porra nenhuma a não ser vitimizar grupos marginalizados. Agora, a liberdade de expressão de tu denunciar o estado mais poderoso do mundo, essa eles não têm, tá? Então eu acho que isso que vocês têm que levar em consideração quando apresentados com esse conceito de liberdade de expressão, monarca das ideias de tudo deveria poder ser falado. Na prática, tudo não pode ser falado, e na prática eles estão sempre defendendo os limites idiotas, que é os limites de tipo assim, quero poder fazer uma piada que vitimiza pessoas trans, quero poder fazer uma piada que vitimiza uma minoria étnica. Esses são os direitos que eles defendem, mas eles não conseguem e não querem, mas também não conseguem defender os direitos de um repórter poder denunciar o maior império do mundo, porque mesmo que eles falem mal, esse cara teve sua vida arruinada, ele ficou anos preso por causa disso, tá? E vamos ver o vídeo agora. Acabei dando uma de comunista e falando demais, né? Fala, seus mal-diagramados, uma das formas mais honestas de levar a vida é saber reconhecer que mesmo sua ideologia, profissão, religião e família estão permeadas de podridão e precisam de críticas para a gente seguir adiante de forma mais íntegra. Negar essa realidade te faz viver em dissimulação. O auto-engano vai te levar a repetir os mesmos equívocos e passar pano até para o que é indefensável. Não é o estilo de vida que resolvi defender. E me sinto bem assim, mesmo que isso me feche portas e gere inimizades. Não importa, sustentarei esses ideais até o fim e espero que vocês também. Por isso, sou um dos primeiros a reconhecer que o jornalismo em nível mundial, vive uma crise incomparável nos últimos anos, com profissionais que se tornaram reféns de magnatas da comunicação que mantêm os seus veículos apenas com o objetivo de fortalecer lobbies empresariais e governamentais. Pouco do que é produzido nas redações pode ser considerado aproveitável ou digno de admiração. A covardia prevalece. Não, tá louco, né? O que o ChatGPT acha sobre isso? Claramente isso é jornalismo extremamente importante. E cada vez mais portais de renome apelam para o jornalismo declaratório, em que qualquer figurão de qualquer espectro defende os maiores absurdos do mundo sem que isso seja sequer contestado. A imprensa, no fim das contas, virou um grande podcast flow em que o apresentador se recusa a contestar até se o entrevistado disser que a borda da Terra plana é recheada de catupiry. Julian Assange. Isso é extremamente importante, tá? Eu achei que essa frase é genial aqui, porque a gente critica muito o Flow, exatamente porque eles trazem uma pessoa que fala absurdos ou vitela, né? Trouxeram um cara que falou uns absurdos aqui e ficou, que legal, explica os teus absurdos, mas grande parte da mídia tradicional tem feito isso. E daí quando a gente vê uma mídia mais combativa, tipo, sei lá, Opera Mundi, alguma coisa assim, quando vocês veem uma mídia que diz assim, não, a gente tem o Intercept e tal, que o Intercept tem um viés mais de esquerda liberal, vamos ser bondosos, tá? As pessoas dizem, esse está fazendo demais, ele está enfeitando os dados. Não, porra, mas os caras vão lá e escutam só o que o cara tá dizendo. Obrigado, Fantasma do Comunismo, pelos 9,90. Muito obrigado. O espectro ronda o mundo, o espectro do comunismo. Vamos voltar aqui.
Assange, no entanto, tentou preservar o jornalismo como algo importante, excitante e impactante socialmente e politicamente. E pagou um preço alto por isso com a perda da sua liberdade, que cantou novamente a partir de ontem, dia 25 de junho de 2024, data que já entrou para a história. Julian ficou 7 anos na Embaixada do Equador, em Londres, antes de ser preso em 2019. Ao todo, ele esteve privado de liberdade por 12 anos. Le han robado 12 anos. Só deixa eu ver uma coisa no chat aqui, o professor Fábio Luciano falou, cada um puxa a sardinha pro seu lado, alguma novidade. Não, é que assim, realmente pode até dizer que não tem novidade, mas é que eu acho que a gente sempre tem que fazer a crítica de que assim, uma Folha de São Paulo dizer assim, o que tal pessoa acha sobre isso, ou o Flow trazer o Bolsonaro para falar por 5 horas lá e não dizer nada, enfim, pode dizer que eles fizeram isso com o Lula também. Isso daí é muito pior do que tu dizer assim, nós temos esse viés aqui e nós queremos fazer uma coisa aqui, que geralmente a esquerda já diz, sou de esquerda, tá aqui a foice e o martelo, tá aqui a social-democracia, tá aqui a igualdade, tá aqui esse podcast tem esse viés e nós vamos falar sobre esse assunto. O ruim é dizer assim, não, isso aqui é jornalismo isento, é só falar o que as pessoas estão dizendo, é só reproduzir acriticamente, não é, né? Então acho que isso é importante. De la vida de un periodista por decir la verdad. Los verdaderos criminales de guerra quedaron en impunidad. El que denuncia los crímenes de guerra fue perseguido. Hoy estamos contentos porque ha sido liberado, pero nunca debió perder su libertad. Por el contrario, debió ser reconocido por su valentía y su capacidad periodística al decir la verdad. Após um acordo com os Estados Unidos, poderá enfim voltar ao seu país natal, a Austrália. O motivo dessa perseguição prova que Lula nunca esteve errado ao comentar que favorito S2. Muito obrigado, muito obrigado. Existem sim democracias relativas. Gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara tá preso porque denunciou as falcatruas. Julian... O Lula, às vezes o Lula manda muito bem e a gente não pode tirar os méritos que o Lula tem. Assange virou alvo do governo americano ao publicar diversos documentos e materiais que mostram o envolvimento dos Estados Unidos em crimes de guerra. Desde 2006, por meio do grupo de ativistas Wikileaks, ele publicava materiais sigilosos e se tornou mundialmente conhecido 4 anos depois, ao revelar imagens de um helicóptero americano matando 12 civis no Iraque, fato que rolou em 2007. No mesmo ano, a Wikileaks divulgou 490 mil documentos secretos da participação dos Estados Unidos nas guerras do Afeganistão e Iraque. A Terra da Liberdade era exposta como nunca antes. Se em filmes produzidos por Hollywood a proposta sempre foi justificar e até glorificar a participação das Forças Armadas Americanas em guerras realizadas em países emergentes, Julian Assange, por sua vez, provou o que todos já suspeitavam há anos, a tal da democracia e liberdade que os Estados Unidos levavam a esses países continham assassinatos de civis e jornalistas, estupros e todo tipo de violência. Não era nem a primeira vez que isso era trazido à superfície. Em 1971 ocorreu o vazamento do Pentagon Papers, que provava que o governo Lyndon Johnson mentiu sobre as ações militares e políticas do país durante o conflito com o Vietnã, onde os Yankees conseguiram tomar um cacete de soldados subnutridos de 1,45 m e munidos de armas feitas na base da gambiarra e do bambu. À época, o governo É o poder do marxismo-leninismo isso aí, pessoal. americano agiu de forma idêntica. Nixon, então no poder, tentou censurar a matéria sobre o caso, que sairia no The New York Times, mas a Suprema Corte decidiu que a imprensa americana deveria ser livre. Mas, se o entendimento sobre a imprensa daquele país estava correto há meio século atrás, sobre a Wikileaks, a visão da situação mudou e o presidente era o tão festejado Barack Obama. Apesar do projeto de Assange ter sido premiado diversas vezes e até indicado ao Nobel da Paz pelo reconhecimento de ser uma das maiores contribuições para a liberdade de expressão e transparência no século XXI, a real é que o Wikileaks começou a incomodar poderosos, em especial os norte-americanos. O Assange foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho de jornalismo que ele fez com o Wikileaks, expondo os crimes que foram cometidos em parte durante o governo do Obama. O Obama ganhou o Nobel da Paz. Para vocês se ligarem o que é a nossa democracia hoje.
Ainda em 2010, o então militar Bradley Manning foi acusado de vazar esses milhares de documentos ao Wikileaks e o vídeo do helicóptero em Bagdá, o que fere o Código Penal do país. Por conta disso, o governo teria oferecido uma alternativa a Bradley: ser um infiltrado no Wikileaks ou pegar uma etapa no Chilindró. Ele não traiu seus princípios e sustentou o posicionamento. Na prisão de Quantico, Manning foi alvo de torturas e confinamento solitário. Um dia após ser condenado em 2013, Bradley passou a atender como Chelsea Manning e anunciou que gostaria de ser reconhecida como mulher dali por diante. Assange percebeu que seria um alvo também e naquele momento tirou qualquer possibilidade de rastreio dos endereços da Wikileaks na internet e começou a recomendar que as pessoas só acessassem seu site por meio do navegador Tor, que não deixa rastros. Só que era tarde demais e Assange não seria mais deixado em paz a partir de 2010 e passou a correr o risco de ser até extraditado para os Estados Unidos, onde poderia ser condenado à pena de morte, mas por conta de uma situação que nada tinha a ver com suas revelações sobre os crimes de guerra norte-americanos, arranjaram uma manobra de tentar fazer com que ele parasse nos Estados Unidos. Como, no fim de 2010, ele foi acusado de cometer crimes sexuais na Suécia. Uma das denunciantes, Anna Ardin, alega que ele rompeu a camisinha de propósito durante o ato sexual, o que no país nórdico rende até 2 anos de prisão. Ardin, vale ressaltar, é uma cubana anticastrista e empregada em ONGs financiadas pela CIA, uma espécie de... Eu não sabia da identidade dessa pessoa. E assim, ó, pra quem tá pensando nessas denúncias aí, isso aí tem tanta credibilidade que é só vocês verem que nunca mais falaram disso depois que não conseguiram extraditar ele para os Estados Unidos, tá ligado? Essa história é extremamente bizarra, extremamente complicada. De Zoé Martinez, que morava em Estocolmo e não trabalhava na Jovem Pan. Ao apelar para não ser extraditado caso respondesse pelo caso na Suécia, Assange não foi bem sucedido e precisou procurar asilo político na Embaixada do Equador em Londres, onde ficou por 7 anos. Em 2019, foi preso na Inglaterra quando o novo presidente equatoriano, Lenin Moreno, interrompeu o asilo, atitude típica de direitista sul-americano. Esse cara é o... Lembra que eu falei no vídeo que saiu hoje no canal, eu disse, se você botar o nome Konrad Scorpiano no seu filho, provavelmente ele vai virar Hitler 2, porque não tem como com esse nome. Chamar a pessoa de Lenin, tu imaginaria que funcionaria, mas não funcionou nesse caso, não deu boa. Cadelinha dos Estados Unidos. Assange então foi preso por 50 semanas por violar condições da própria fiança e a acusação de estupro foi então arquivada. Para sair, precisou confessar sua culpa em um tribunal das Ilhas Mariana do Norte por conspirar ilegalmente e divulgar informações ilegais. Claro que privadamente, não há a menor chance dele ter sido honesto nessa confissão, mas era a chance de sair da prisão depois de 12 anos pelo simples fato de ter feito jornalismo. Roger Waters, um dos maiores defensores de Assange, sempre deixou claro que se ele é culpado, então o músico também seria, porque hoje, no mundo inteiro, milhares de pessoas expõem as ilegalidades de seus governos e países nas redes sociais. Ironicamente, vocês nunca verão nenhum direitista brasileiro dizer que os Estados Unidos perseguem aqueles que revelam seus segredos, enquanto no Brasil todo dia nos deparamos com um deputado federal acusando o nosso país de ser uma tirania por prender quem promoveu tentativa de golpe de Estado. Mas foi só tentativa, não deveriam ser presos. Justamente o contrário, só não estariam presos se fossem bem-sucedidos no... Esse argumento é muito bom, né? Eu te dei um tiro, mas eu errei. Por que você está me prendendo? Golpe, não... Ironicamente, foi o argumento do cachorro do Supremo lá. Como é que é o nome desse cara? Eu esqueci o nome dele. Que ele jogou a granada na polícia. Porra, como é que é o nome desse corno? Que ele deu tiro na polícia e jogou a granada, mas ele errou, daí a polícia não prendeu ele. Não sendo esse o caso, indiscutivelmente é cana. E não importa se a pessoa é uma simples vovozinha merendeira Roberto Jefferson de Cornélio Procópio. Não há a mínima chance de condescendência com golpismo. Lula também sempre defendeu a liberdade de Assange e recebeu um agradecimento do irmão do jornalista, que infelizmente parece muito o deputado Felipe Barros, do Partido Novo, também conhecido como Visconde de Sabugosa.
This has been a global effort to get Julian Assange free, and credit to everybody out there. The Pope has advocated for Julian. Yes. The President Lula of Brazil, the Australian Prime Minister. This has been a global effort to free Julian. Noam Chomsky, que é o segundo judeu a morrer e ressuscitar logo em seguida na história do mundo, disse o seguinte sobre ele. Essa aí, pra quem não entendeu isso, é porque o pessoal achou que ele tinha morrido essa semana ou foi semana passada? E a Jacobin já tinha um artigo pronto pra quando Noam Chomsky morresse, e daí eles postaram, tá ligado? E daí ele não tinha morrido. Essa me pegou. Julian Assange, ao defender corajosamente as crenças políticas que a maioria de nós professa partilhar, prestou um enorme serviço a todas as pessoas do mundo que prezam pelos valores da liberdade e da democracia. Para diminuir o impacto das denúncias feitas pela Wikileaks, Assange é acusado de ser aliado de Vladimir Putin e um propagandista anti-ocidente. Não sou advogado de Assange, ele já tem advogada, é esposa dele e teve 2 filhos do cara enquanto ele ainda estava asilado. Ponto pra mim é outro. Os Estados Unidos sempre usaram Hollywood como a maior máquina de propaganda de guerra e do seu estilo de vida, e isso parece nunca ter sido um problema para os mesmos cínicos de plantão que teriam feito um estardalhaço se Assange fosse perseguido pela Rússia ou pela China. Enfim, chorem mais, porque não tem como retroagir na exposição da inconveniente verdade. Os Estados Unidos são, no máximo, uma democracia relativa. É isso, galera, para quem gosta. Muito obrigado, Elder. Muito obrigado, Galas Feios. Você sabe que a nossa crítica é um pouco maior, né? Eles são o país... Posso dizer isso aqui? Posso dizer a maior ameaça à paz mundial são os Estados Unidos, tá? E os limites da democracia que eles pregam e da liberdade de expressão que eles pregam estão muito bem exemplificados aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. E, ironicamente, eu fiz o que eu tanto critico. Eu fui no ChatGPT e daí eu disse: ei, ChatGPT, você pode me dar uma lista de whistleblowers, né, denunciantes desses abusos dos Estados Unidos que foram perseguidos pelo governo? E daí ele disse: certamente, aqui está uma lista de whistleblowers notáveis dos Estados Unidos que foram perseguidos pelo governo. E daí eu procurei, porque assim, eu conheço vários aqui. É tipo assim: você é fã de whistleblower mesmo? Diz aí 10 whistleblowers que foram perseguidos pelos Estados Unidos. Tinha alguns aqui que eu não conhecia, tá? Mas olha só, tava certo, eu fui verificar os fatos dele. Daniel Ellsberg, que foi o cara que leakou os Pentagon Papers, que o Elder falou ali, tá? E ele foi condenado pelo Espionage Act, que é esse ato de 1917, que tem Chelsea Manning, que foi citado ali também, que vazou os documentos que a Wikileaks usou. Inclusive, se vocês não conhecem a história da Chelsea Manning, procurem, é muito bom. Ela tem uma presença na internet agora que ela já não tá mais presa. Ela tem um podcast, se não me engano. Ela é DJ, ela faz um monte de coisa maneira, e tem alguns podcasts com ela que ela conta toda a história dela. Eu acho que é bem interessante, porque é absurdo a maneira que ela fez pra roubar os documentos. Foi trazendo um CD da Britney Spears, que tinha um CD... Era da Britney Spears, eu acho que era. Que tinha um CDR pra gravar dentro, tá ligado? E daí, porque pendrive e alguns outros tipos de dispositivo, tu não pode entrar dentro das bases lá, exatamente pra não deixar que se copiem os documentos, mas conseguiu gravar um CD. Apenas recentemente, ela foi perdoada pelo Obama no finalzinho, no último dia do Obama. Da Gaga. Muito bom. Edward Snowden, esse vocês conhecem. Inclusive, talvez a gente podia trazer um conteúdo sobre o Snowden também, né? Em 2013, ele fez basicamente o maior vazamento, acho, da história dos Estados Unidos. O que ele revelou ali ainda ecoa até hoje, eu acho, da questão da espionagem que os Estados Unidos fazem. E eu sinto que as pessoas esqueceram já faz 11 anos dessa revelação. Eu sinto que as pessoas esqueceram um pouco o que ele revelou. Aquilo ali foi, digamos, a coisa mais chocante, e foi uma coisa que abalou a minha fé na computação, na tecnologia, porque se isso podia acontecer, foi assim, eu fiquei blackpillado durante um tempo, depois do que ele revelou. O último CD que entrou no Pentágono. O Snowden vazou no Cubo Mágico. Tem alguma coisa assim, eu tô tentando lembrar. Tem um documentário sobre o Snowden, tem um documentário Citizen 4, que a Laura Poitras e o Glenn Greenwald
entrevistam ele, é bem legal. Aí esses aqui são os whistleblowers que eu não conhecia. John Kiriakou, que expôs o uso de waterboarding pela CIA, que é aquele método de tortura que tu fica afogando a pessoa, tipo, várias vezes, assim, tu afoga e desafoga a pessoa. Ele revelou que a CIA estava usando esse método de tortura. Thomas Drake, que revelou gastos, fraude e abuso nos programas da NSA, não conhecia também. Jeffrey Sterling, também detalhes da operação da CIA no Irã para um jornalista. Reality Winner, que essa eu lembrava também, que ela vazou documentos da NSA sobre a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Terry Albury, outro que eu não conhecia, vazou documentos do FBI. Tá? E se vocês procurarem tudo isso, vocês vão achar a história de todas essas pessoas, e tem muitas outras ainda. Então eu acho que, assim, só pra gente... Vamos evoluir a discussão da liberdade de expressão, pessoal. Vamos evoluir a discussão sobre o que é democracia, né, Henri Bugalho, né, sei lá, social-democrata, né, assim, nesse caso o Lula estava certo, assim, que nem eu digo, às vezes o Lula, ele é tão tchutchuquinha, ele é tão, assim, vamos, sabe, conciliar, vamos conversar, mas nesse caso ele sempre esteve certo, ele sempre defendeu o Assange, ele sempre disse, vocês dizem que vocês são a maior democracia no mundo, vocês são um país da liberdade de expressão, mas a pessoa fez o trabalho do repórter, muito mais, que nem o Helder falou, do que qualquer repórter hoje que se diz repórter, né, que desonra os seus diplomas, e essa pessoa teve a sua vida perseguida e destruída por causa disso. Então, assim, ainda quero trazer mais conteúdo sobre a trajetória da Assange, sobre isso. Eu não vou ler esse artigo aqui, porque... acho que já ficou longo e a gente pode trazer outro dia até, mas fica a promessa de falar mais sobre isso, e eu acho que tecnicamente o que o Assange representa na sociedade é um movimento que tem vários nomes. Eu acho que criptoanarquismo talvez seja, eu posso estar usando errado, eu estou lembrando errado aqui, cypherpunks na realidade, é cypherpunk o nome do movimento, mas criptoanarquismo tem um pouco a ver com isso, é meio que um movimento político que acredita que a tecnologia, principalmente na forma da criptografia, ela vai, digamos, permitir que a gente melhore a sociedade, que a gente revolucione a sociedade. É uma representação não muito boa, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. E eu acho que tem um diálogo interessante para ser feito com esse movimento, uma crítica que deve ser feita a esse movimento, mas porque, assim, eu acho que é interessante isso que tem ali, eu acho que é muito interessante ser um movimento político dentro da TI que representa nisso, mas eu acho que é um movimento do momento dos Estados Unidos ali, do momento de uma coisa que se cria dentro do capitalismo, existe um certo realismo capitalista ali, e a gente deveria buscar uma crítica desse tipo de movimento para tornar eles mais efetivos para o futuro. Tem muito a ver com aquilo que eu tô sempre falando para vocês, assim, como é que a gente vai agir politicamente como gente da computação, e eu acho que tem uma discussão interessantíssima sobre isso. E o Assange, mas enfim, ele é uma grande figura controversa, com altos problemas, mas que fez muito, que nem o Aaron Swartz, que a gente já trouxe aqui no canal. Eu vou repetir a mesma coisa. Nem 100 Assanges vão resolver o problema do capitalismo. Nós precisamos de uma classe trabalhadora organizada. Não é só a tecnologia, não é só uma pessoa com coragem, esperta fazendo. A gente precisa ter a organização da classe trabalhadora para lidar com isso, tá? A gente precisa superar o capitalismo dessa maneira, não vai ser um cidadão sozinho, porque vocês veem que acontece, né? Os Estados Unidos vai lá, arruína a vida do cara, e ele basicamente perdeu aí 10 anos nessa brincadeira. Mas enfim, obrigado, Helder, obrigado, Galas Feios.